Então, a ideia é falar sobre espiritualidade como estratégia para proteger o nosso cérebro e também é muito interessante de que a espiritualidade pode entrar aqui nesse webinar, né? Eu acho que complementa muito bem o que vocês estão fazendo ontem e hoje. Eu acho que é uma abordagem muito interessante de se fazer. A espiritualidade, ela está bastante em alta no momento, né? Eu vou tentar mostrar um pouco disso, porque pelo menos as suspeitas que a gente tem, e tentar trabalhar um pouquinho o que é espiritualidade. Definir espiritualidade é algo muito complexo, né? Então, a gente assume essa dificuldade. Existe esse antropólogo aí que trabalhou na Este, em São Leopoldo, há muito tempo, na década de 80. Ele dizia que definir espiritualidade é como comer sopa com garfo. A gente nunca termina e fica o tempo todo com fome. Então, é algo muito complexo de definir. Hein? Então, já adianto para vocês que nós não vamos conseguir definir espiritualidade hoje. Poderíamos ter vários webinars aí que nós não conseguiríamos. E por que acontece isso? Por que essa dificuldade? Não é só por a espiritualidade ser tratada pelas áreas humanas, que são mais vagas, né, mais abertas, mas porque o ser humano é algo complexo. Né? E espiritualidade tem justamente a ver com essa complexidade do ser humano. O termo espiritualidade, então, ele se torna algo vago, é impreciso às vezes. Hoje em dia tem uma tendência de tudo virar espiritualidade, né? O futebol, aí o Grenal, que vai ser daqui um pouco, tem muito de espiritualidade, mas algumas pessoas do esporte veem esporte como espiritualidade, pessoas da ecologia veem toda a luta ecológica como espiritualidade, o mercado assume a espiritualidade nas propagandas e nos produtos que vende, né, como algo que atende a demandas espirituais. Então, existe muito uso e muito abuso de espiritualidade. E como esse termo é complicado, esse conceito é complicado de se definir, tem essa sensação de parece que a gente está comendo sopa com garfo, a gente não consegue pegar de fato, acaba sendo muito aproveitado, né, para dizer de algo que talvez falta, né, ou algo que a humanidade tem cada vez mais se dado conta que precisa tocar, precisa redescobrir, precisa falar. Então, espiritualidade tem a ver com experiência, com atitude, com comportamento. Então, é extremamente difícil de falar dessas questões, né? Se nós pegássemos aí o nosso público dessa noite, praticamente cada um teria uma experiência de espiritualidade. Alguns uma espiritualidade mais religiosa, outro uma espiritualidade mais menos religiosa, mais profana, mais cotidiana, mais ligada com a cultura, ou com a arte, ou com o lazer, né? Então, todas essas questões estão de alguma maneira relacionadas com isso que a gente entende por espiritualidade. O Drogers, que é um antropólogo, né, ele diz que tem a ver com prática, tem a ver com vivência, com expressão, com qualidade. Por isso é muito difícil teorizar sobre espiritualidade. Podemos dizer que espiritualidade não se aprende através de método de teoria. E aí é uma questão muito importante para nós. E também aí no proteger o cérebro, né? Nós não vamos... Talvez o que a professora Gislaine e o professor Emílio falaram só vai ter efeito no cérebro se a gente fazer alguma coisa. Se a gente dormir, no caso do sono, se a gente cuidar do que a gente faz, do que a gente se alimenta e de como a gente se comporta, a mesma coisa com espiritualidade. Não adianta a gente ler livros de espiritualidade ou participar do webinar sobre espiritualidade, escutar pessoas falando. Espiritualidade é algo que se faz, né? Então o Drogas diz, olha, em vez de a gente tentar definir, é muito mais interessante nós praticar espiritualidade. É muito mais eficaz. Nós vamos entender muito mais o que é espiritualidade no momento que a gente pratica algo. Então, que seja yoga, que seja o respirar profundamente, que seja participar de alguma atividade religiosa, espiritualidade é algo que se faz. E as pessoas que fazem, elas vão descobrindo esse conceito e vão significando o conceito para as próprias pessoas, né? Então, na sua própria vida.
o Koenig, né, que é o Harold Koenig, que é um médico, ele trabalha muito com espiritualidade e saúde, então imagino, talvez seja até conhecido o que ele tem produzido por vocês. Ele discute muito espiritualidade, e ele diz que espiritualidade inclui conceitos psicológicos positivos, como significado, propósito, conexão, paz de espírito, bem-estar pessoal e felicidade. Então, é bem interessante as reflexões desse médico, e ele tenta sempre também diferenciar um pouco o que é, de fato, espiritualidade e o que são resultados da espiritualidade. Por exemplo, paz interior. A grande parte das espiritualidades, principalmente aquelas que têm matriz religiosa, né, uma base religiosa para se articular, elas pregam a paz, né, defendem a paz. Agora, a paz interior, talvez, é algo muito mais uma consequência de uma vivência de espiritualidade, não é a espiritualidade em si. Então, aqui justamente entra aquele conflito entre desse termo que parece que tudo vale, né? Ele consegue abranger todas as coisas, e o que de fato ele é e o que ele são consequências do que a espiritualidade traz para a pessoa. Então, paz em si não necessariamente é espiritualidade. Ela pode ser uma consequência de um exercício, de uma vivência de espiritualidade. Espiritualidade é maior que religião, então é bem importante isso. Mesmo eu vindo da teologia, eu trabalho com essa abertura de conceito. Espiritualidade é algo humano, religião é algo cultural. Então, o que eu estou dizendo com isso? A espiritualidade é algo humano. Todo ser humano é espiritual por natureza. Não existe uma pessoa que não seja espiritual. A espiritualidade é uma dimensão do ser humano. Assim como, no mínimo, 3 dimensões, nós conseguimos pensar, e esse ser que somos nós, né, seres humanos, a dimensão somática, do soma, a dimensão da psique, da mente, da alma, e a dimensão do nous, a dimensão da espiritualidade. Nós, no mínimo, somos essas 3 dimensões. Não existe ser humano sem uma delas. Ou estaria morto, ou não seria humano. Seria estranho falar de uma pessoa sem espiritualidade, assim como seria estranho dizer de uma pessoa sem corpo. Não existe, simplesmente não existe. Ou uma pessoa sem alma, né? Não existe isso, uma pessoa sem a dimensão da psique. Então, não existe pessoas sem espiritualidade. O ser humano é, por natureza, espiritual. A religião vai ser uma forma cultural aprendida que eu vou vestir essa espiritualidade, eu vou desenvolver ela. Então, um cristão, ele pode, de repente, dizer, fulano não tem espiritualidade. Ele está dizendo isso a partir de um dado cultural, a partir daquilo que um cristão ou uma cristã entende como sendo uma espiritualidade cristã. Mas, de maneira alguma, nós podemos dizer que uma pessoa não tem espiritualidade. Inclusive, uma pessoa que não tem religião nenhuma, um ateu, ou um agnóstico, ou uma pessoa que simplesmente não crê em nada, não tem uma convicção religiosa, essa pessoa é espiritual, tão espiritual quanto os religiosos, ou talvez até mais espiritual, no sentido, talvez encontre espaços muito mais amplos para desenvolver a sua espiritualidade. Religião, aqui a gente acha que não precisa entrar no conceito, né? Religião é um sistema de crença, de tradição, tem a ver sempre com uma figura divina, né? Nós no Ocidente aqui chamamos o sagrado, o divino, ou Deus, né? Os orientais usam mais a verdade absoluta, a realidade com letra maiúscula, né? O nirvana. Então, o oriental tem muito mais uma visão integrativa de religião. O ocidental já é muito mais classificativa, né? Então, religião é isso, a gente tenta colocar a religião dentro da enciclopédia, dentro de um conceito, e tentamos olhar para práticas e dizer, isso é religião, isso não é religião. O oriental, os estudos de ciências da religião, sobre religiosidade, religião oriental, eles têm, inclusive, dificuldade de dizer que aquilo que nós chamamos de religião, se um oriental chama isso de religião. Um budista, por exemplo, a gente diz que é uma religião, mas para o budista,
a maneira como ele vive a vida, o religioso está tão integrado na vida, e ele tem dificuldade, inclusive, de separar, dizer até quando é o religioso, até quando é trabalho, até quando é corpo, até quando é alimentação. Tudo isso faz parte de algo muito, muito mais integrado. Então, só para a gente ter ideia o quanto o termo religião em si também é algo bastante limitado para se definir. Religiosidade seria uma maneira muito própria de viver a espiritualidade. Então, a religiosidade é a maneira, a espiritualidade de uma determinada religião, né? Dos cristãos, ou dos budistas, ou muçulmanos, ou religiosidade de matriz africana, né? Então, o pessoal vive a religiosidade é o nome que eles vão dar para a sua espiritualidade. De uma maneira muito rápida, eu estou fazendo aqui, porque entendo que aqui é muito mais um espaço para a gente levantar questões, levantar possibilidades de diálogo e pergunta. A definição que eu trago para vocês é do médico Koenig. Eu gosto muito dessa definição dele. A definição de espiritualidade é baseada na busca inerente de cada pessoa do significado, do propósito e do propósito definitivos da vida. Então é isso, pessoal. Espiritualidade tem muito com busca. O ser humano se dá conta de que falta algo. O Agostinho de Hipona, pai da igreja lá do norte da África, século V, disse algo que depois Dostoiévski disse de novo e de uma maneira que ficou mais marcada, né? Diz assim que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. O ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Então, o ser humano tem uma busca imensa dentro dele. A gente nasce com isso e morre com isso. A gente não consegue dar conta dessa busca inerente. Então, a espiritualidade, ela está justamente nesse lugar. Se a gente fosse comparar um pouco do que o professor Emílio falou, seria um pouco lá aquele espaço da inflamação que ajuda realmente a gente a responder essa grande busca, né? Então, a espiritualidade, ela é sempre essa tentativa de responder essa pergunta, e nunca conseguimos responder. Passamos a vida tentando responder, a gente nunca consegue, a gente responde sempre em parte, a gente nunca consegue, de fato, dar uma resposta definitiva, né? De agora eu estou pleno, eu estou completamente realizado, entendi todas as coisas. O ser humano nunca entende, é um ser de busca, né? Um ser de pergunta, um ser com um vazio permanente durante toda a vida. A espiritualidade é talvez o melhor espaço para conseguir dar conta disso. Aí ele continua na definição, ele diz esse significado, né, esse propósito maior para essa grande busca pode ser encontrado na religião, mas muitas vezes pode ser mais amplo do que isso, incluindo relação com a figura divina ou com a transcendência, relação com os outros, um grande amor, por exemplo, uma paixão, tem muito às vezes é a nossa espiritualidade. A espiritualidade é encontrada na natureza, na arte e no pensamento racional, né? A própria ciência, em grande medida, ela é uma articulação que ocupa o lugar da espiritualidade. Então, o saber, né? Toda essa busca pelo saber, da gente tentar responder os porquês e tentar entender como a vida é e como ela funciona, ela tem muitos aspectos que são também aquele espaço onde pessoas, talvez muitos de vocês que estão aqui ouvindo, canalizam a espiritualidade de vocês. Então, eu gosto muito dessa definição. O Koenig diz que ele apresenta essa definição muito aberta, mas nas pesquisas de saúde, ele diz que essa definição muito aberta é complicada. Por que isso? Porque quando a gente abre demais a espiritualidade, no momento que as pesquisas de saúde querem entender como é que a espiritualidade ajuda na depressão, por exemplo, ou como a espiritualidade ajuda em determinadas pessoas que estão em tratamento de câncer, por exemplo. Essa definição tão aberta acaba dificultando muito, porque a gente não sabe, então, mais aquilo é espiritualidade, ou é qualidade de vida, ou é pensamento positivo, ou é paz interior. Então, você fica numa incógnita, e para a ciência isso não é interessante.
Então, o próprio Koenig, ele vai dizer, ele vai optar por uma espiritualidade mais de caráter religioso, espiritualidade que tem uma relação com um ser transcendente. Ele, nas pesquisas dele na área da saúde, lá, ele era da Universidade Duke, né, na Carolina do Norte, ele trabalhou, então, muito essa ideia de a espiritualidade mais caracterizada como uma religiosidade. Então, dentro desse é, desse, desse, é, desse como é que eu vou dizer, encurtamento, né, ou especificação, para conseguir fazer a pesquisa dele mais concreta na área da saúde. Espiritualidade cristã de uma maneira muito simples, é a forma com a qual a pessoa cristã ou a comunidade expressa a sua fé. Então, não é a mesma coisa que fé, viu, pessoal? Fé é uma coisa que é muito importante para os cristãos. Os cristãos entendem que fé é algo que Deus cria na pessoa, né, através do Espírito Santo. E a espiritualidade é o jeito que essa fé aparece. Então, por exemplo, esses jovens fazendo, isso seria uma espiritualidade, é a externalização de algo interior deles e delas, né? E que seria a fé. Então, fé e espiritualidade não são a mesma coisa. Espiritualidade é uma externalização da fé, ou o exercício da fé. A fé é algo muito mais complexo e está muito mais aí na relação da pessoa com o divino. Isso para os cristãos. Se nós for para uma religião de matriz africana, eles vão entender fé de uma outra maneira. E espiritualidade provavelmente vai ser entendida de uma outra maneira. Não precisamos ver, né, um pouco da teologia da espiritualidade cristã. Então, se a gente fosse aprofundar um pouco mais, o que é espiritualidade, afinal de contas? O que é isso? Né? A gente viu que é uma busca inerente do ser humano, todo ser humano busca, todo ser humano é espiritual por natureza, é dimensão humana, e tem a ver, então, com essa complexidade, né? A multidimensionalidade da experiência humana. A espiritualidade, ela anda por aí, né? Nesses espaços de procura, de busca, de entendimento, de sentido para o que a gente faz, aquelas três grandes perguntas que a gente nunca consegue responder, de onde vim, quem sou eu e para onde vou, elas estão muito dentro dessa complexidade. E a gente passa a vida toda alucinado, tentando, às vezes de maneira muito explícita, às vezes de maneira muito implícita, tentando dar conta dessas questões. A espiritualidade é o lugar de identidade, individualidade, interioridade, intimidade. Então, tudo que tem a ver com esse espaço, o mais profundo do ser, seria o DNA da nossa existência, né? Da nossa identidade mais profunda. Não tem um lugar para localizar. Os religiosos, geralmente, das mais diferentes religiões, colocaram geralmente no coração, né? A espiritualidade, aí, Emílio, ela não está tanto no cérebro, né? Ela está muito mais no coração. Sempre as religiões, as mais arquetípicas da humanidade, elas colocaram muito, tentaram, não, nunca acharam lugar, né? Mas se tentaram colocar a espiritualidade, não, ela não é algo tão racional, né? Ela desce para algo que é mais corpóreo, que é mais inteiro, né? E aí o coração sempre foi esse lugar da identidade, da interioridade, do sentimento, né? Então a espiritualidade se tentou localizar ali. A tradição judaica, por exemplo, entendia a espiritualidade no pescoço, porque o ar, a nefesh, a respiração está aqui no pescoço. Então, eles localizavam o ar que entra e sai, está justamente nessa parte. Então, eles tinham espiritualidade muito nessa região, né? Na região daqui, do pescoço mesmo, né? Tanto quando a gente está angustiado e a gente sente nó, aperto no pescoço mesmo, né? É muito interessante. Então, essa antropologia do corpo, né, de entender onde se localiza, é muito interessante. Na verdade, ninguém acha esse lugar, né? A razão, a gente consegue pensar no cérebro, mas hoje está cada vez mais comprovado que o cérebro é só um pedaço, né? O corpo inteiro nosso é racional.
o corpo a gente consegue localizar, a gente consegue ver, mas também esse corpo é muito mais expandido, né? Nós somos, o nosso corpo é muito além do que o meu corpo, que eu consigo tocar, encostar, né? O corpo tem as suas memórias, tem suas histórias, né? O corpo é uma história, né? Então, da mesma forma, a espiritualidade é muito difícil da gente conseguir dizer, olha, aqui está a espiritualidade, aqui está a gente achou lá dentro do corpo um lugarzinho da espiritualidade. A mesma dilema talvez seja para o pessoal da psicologia ou da psicanálise entender a consciência, né? Onde está, de fato, a consciência, né? Você abre o cérebro, você não vai achar a consciência lá. Então, mas a gente diz que está lá, né? Está em algum lugar. Espiritualidade tem a ver com integralidade da vida, então tudo que a gente faz tem a ver com espiritualidade. Depois eu vou falar um pouco dessas dimensões, né? Então, espiritualidade não é só quando eu faço oração, quando eu rezo, quando eu leio um texto sagrado, ou quando eu faço o bem para alguém, mas toda a minha vida é a minha espiritualidade, a maneira como eu dirijo meu carro, a maneira como eu falo para vocês agora, a maneira como eu me visto, tudo isso de alguma maneira tem a ver com espiritualidade. A minha posição política tem a ver com a minha espiritualidade. Então, é essa externalização maior dessa busca humana, a gente pode chamar isso da espiritualidade humana. Tem a ver com, como eu disse antes, com o soma, com o corpo, é extremamente corporal, né? Então, com a mente também, é algo que eu penso, eu reflito. A espiritualidade tem muito de consciência, né? De reflexão, e aqui talvez, de novo, encontra muito o tema do cérebro. Espiritualidade é algo muito da conscientização, né? De pensar, de se dar conta das coisas. E com esse nous, que no grego se chama assim, né, o espaço, o espírito humano, que é essa dimensão que está localizada no ser inteiro, né, não tem um lugar específico para localizar. Envolve aspectos cognitivos, experienciais e comportamentais, obviamente, né, então se ela é uma integralidade que envolve todo o ser, tem a ver com tudo isso, né? Tanto cognitivo, como é algo da experiência, como é algo de comportamento. Só voltando ao aspecto anterior, o pensamento grego ele foi extremamente dualista, né? E ele contagiou muito o pensamento ocidental. Então, existe uma tendência muito forte de entender a espiritualidade tem a ver com uma dimensão do mistério humano, algo separado do corpo. O corpo é uma coisa, a ideia lá do Platão, quem lembra das aulas de filosofia, né, como a realidade perfeita era a realidade da ideia. Isso depois, quando os cristãos tomaram a filosofia e cristianizaram a filosofia, isso ficou muito forte, né? O corpo ficou algo ruim, algo pecaminoso, perigoso, a sexualidade toda ficou como algo ruim, a mente, as ideias, a alma como algo bom, como algo puro, algo que a gente tem que salvar. Esse pensamento, ele atravessou os 20 séculos de história do Ocidente e ele está impregnado na nossa cabeça. Então, tem muito ainda essa ideia, espiritualidade é aquela dimensão da pureza, né, da alma, do espírito, de algo separado, né? A tradição judaico-cristã, por exemplo, a tradição budista vão totalmente contra esse princípio. Espiritualidade tem a ver com tudo, com o corpo, com a sexualidade, com os desejos, com as emoções. Exatamente ali está a nossa mais profunda espiritualidade. E falando nisso, sexualidade e espiritualidade são primas e irmãs, né? Elas estão extremamente associadas e muito, muito próximas. Por quê? Porque justamente sexualidade tem a ver com identidade, tem a ver com a intimidade, né? O profundo do nosso ser se manifesta muito na nossa sexualidade. Então, não tem como separar essas coisas. O Ocidente tentou fazer essa separação, mas ela nos prejudicou mais que ajudou. Tem relação com vida social, cultural e política, então a espiritualidade é extremamente cultural e política. Se a gente
a maneira como eu vi, entendendo política aqui como a vida na polis, né? Como a maneira como eu vivo, a maneira como eu cuido do meu entorno, isso tudo tem a ver com uma postura e espiritualidade. Está ligado à natureza e o cosmos, então essa ideia de que somos parte de algo muito maior, né? Na tradição judaica se diz que o ser humano é feito de humus, né? O ser humano é feito de humus, por isso ser humano é ser feito de terra. O Adamar, lá do hebraico, é justamente essa dimensão da... Nós somos planeta, né? Nós somos cosmos. Aquela tabela periódica lá que a gente estudou na aula, nós somos feitos de tudo aquilo, né? E o universo é feito daquilo lá. Então, nós somos realmente parte desse todo. Isso, naquela busca do ser humano por se entender e por encontrar uma razão maior para a vida, essas dimensões acabam nos ajudando, né? Entender de que eu não sou uma poeira cósmica, simplesmente, né? Eu estou ligado a algo que é muito maior, que tem um propósito. Está relacionado ao transcendente, aqui entra mais essas dimensões mais religiosas, né? A realidade absoluta, busca pelo sagrado, né? Então a religião conseguiu sempre dar muito forma para esses elementos que eu estou trazendo aqui. E o espírito, para mim, é uma das definições mais simples e mais claras. Espiritualidade é o exercício permanente de busca por sentido. Então, na pandemia agora, se a gente quer cuidar do nosso cérebro através da espiritualidade, é achar sentido para a pandemia. Não existe espiritualidade melhor, né? Mesmo que o sentido não seja fácil de achar, mas o desafio é tentar encontrar um sentido. Se a gente tenta simplesmente fugir ou ignorar a crise, a adversidade, a gente só vai sofrer com ela. A gente tentar encontrar um sentido, tentar aproveitar a crise para nos entender melhor quem somos nós, com quem estamos nessa crise, né? Tudo isso vai tornar a pandemia algo interessante para a vida, né? E uma oportunidade de espiritualidade. Eu não desejaria a pandemia, mas como toda crise, ela sempre vai nos ajudar, né? Sempre vai nos ajudar nessa busca profunda do ser, de responder às perguntas, né? Então, crise é uma grande oportunidade. Resumindo aqui as ideias, então, espiritualidade tem a ver, pelo menos, com essas 5 pontas, para mim. Tem a ver com a natureza humana, com o sopro da vida, né? Somos espirituais por natureza. Tem a ver com interioridade, com identidade profunda do ser, né? O nosso DNA mais profundo. A espiritualidade diz que a gente nunca consegue chegar nessa interioridade, nós nunca chegamos no fundo do nosso ser, nem o terapeuta consegue chegar. As religiosas vão dizer o divino, Deus, é o único que consegue ver essa interioridade, né? Nós nunca vamos conseguir, nós passamos a vida toda tentando chegar lá, né? Se externaliza nas atitudes, na experiência, no convívio, na qualidade de vida, então é algo que transborda de nós, conscientemente e inconscientemente, então é algo que aparece, né? Tá? Como eu disse antes, no jeito que eu me visto, no jeito que eu me comporto, como convivo com as pessoas, naquilo que eu acredito, não só religioso, mas político, do própria compreensão que eu tenho de ser humano e natureza, tudo isso é o jeito que externaliza esse meu exercício de busca interior. O ser humano desenvolve, nutre, então, assim como foi muito legal as falas da professora Gislaine e do professor Emílio, tem muito essa questão de uma postura, né? Eu tenho uma atitude diante disso. Com a espiritualidade é a mesma coisa. O cuidado que eu tenho com o corpo, na alimentação, no sono, nos exercícios, na maneira como eu faço a higiene e tudo mais, o mesmo cuidado que eu vou ter com a dimensão
das ideias, né, do pensamento, do psicológico e emocional, né, eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou cuidar dos meus pensamentos, estudando, lendo, fazendo webinar, cuidando das minhas emoções, né, não exagerando, não me expondo demais em situações de pandemia, por exemplo, né, não sofrendo mais da conta. Exatamente os mesmos exercícios que a gente faz para a dimensão somática, para a dimensão emocional e psicológica, assim também a espiritualidade ela precisa ser exercitada. Então, é algo que se faz. Lá no conceito do início, eu já dizia isso, né? É algo que se faz. Então, depois eu vou falar um pouco isso, justamente pensando no cérebro, né? Como é que a gente pode ajudar esse sistema todo humano que somos, através da espiritualidade, a viver melhor e suportar crises, né? Então, é fazer alguma coisa, realmente tentar fazer algo. E assim como o corpo e a mente, a gente não exercita uma vez e daí não exercita nunca mais, com a espiritualidade é a mesma coisa, né? Não adianta eu agora fazer um exercício, eu vou fazer uma peregrinação para Santiago de Compostela, né? Teve um tempo aí que estava muito na moda. Bom, eu fui lá uma vez e daí eu nunca mais faço nada, né? Não vai ajudar, né? É muito mais interessante eu tomar um tempo todo dia para respirar, ou para andar no meio da natureza, ou observar o mar, né? Vocês aí que estão mais perto do mar, né? Quem está perto da praia, acho que olhar o mar e contemplar o mar é um excelente exercício de espiritualidade. Fazer isso diariamente vai dar muito mais efeito do que peregrinar para Santiago de Compostela. E para os cristãos, né, aqui a última ponta seria muito os religiosos, né, não só os cristãos. A espiritualidade tem relação com o transcendente, com o religioso. É interessante aqui, que eu vou mostrar daqui um pouquinho também, um pouco mais, que a área da saúde, por exemplo, ela tem encarado com muita tranquilidade essa dimensão, né? Existe no Brasil o nosso pensamento aqui mais positivista da República, quando se separou religião e Estado, justamente porque religião e Estado sempre foram uma junção pouco saudável, né, desde a chegada dos invasores no Brasil. Então, com a República se separa definitivamente, né, religião e Estado. E a gente tem um ranço até hoje com isso, né? Essa necessidade muito grande de separar o religioso do civil, né? O científico da questão espiritual, né? Tem que separar essas coisas. Infelizmente, no momento, no Brasil, a gente vive um radicalismo religioso, uma forma medieval, como o Emílio falava antes, de religião extremamente moralista, conservadora, tudo que as religiões, na sua natureza, não deveriam ser e não são, que, de novo, a gente tem problema, né? A academia tem muito problema com a religião, porque no Brasil nós temos, por vezes, religião demais, né? A religião interfere demais em muitas coisas. Então, na área da saúde, por exemplo, várias questões que deveriam já ter sido resolvidas, a religião fica atravancando, né? Fica se metendo no meio, ela não consegue permitir que a gente avance. Por um outro lado, existe também o seu valor, né? Tem elementos dessas tradições que são saudáveis, né? Que podem nos proteger também, e proteger também a ciência, né? De não se aventurar em terrenos em que talvez possa se arrepender depois, né? Que já vão aí entrando em questões de ética e tudo mais. Então, para mim, essa estrela ajuda muito, né? Para mim, espiritualidade é tudo isso, é essa complexidade, e as 5 pontas, para mim, fazem sentido, né? Elas se complementam, é muito dialético, assim, né? Uma vai ajudando a outra, né? Ao mesmo tempo que é algo que se externaliza, é algo que eu faço, né? Ao mesmo tempo que é algo que eu faço, é algo que eu ganho na compreensão mais religiosa. É interioridade, é natureza, mas ao mesmo tempo é algo que aparece, né? Então eu gosto muito dessa complexidade para tentar trabalhar, me aproximar da espiritualidade.
A gente poderia perguntar por que espiritualidade se tornou o tema, né? É um tema moderno, né? Todo mundo quer falar de espiritualidade e abusar um pouco do termo. Eu diria que são três grandes motivos. O primeiro é a redescoberta da complexidade humana. Aí a área da saúde, por exemplo, avançou muito, a área da educação também, a descoberta do ser humano como um ser espiritual, a descoberta de que a razão sozinha não consegue dar conta disso que somos nós, né, desse ser, não consegue, ela consegue, a ciência nos contribuiu muitíssimo, né, nos levou até onde estamos e eu não abriria jamais mão disso, né? Eu acho que a gente ganhou muita ciência e com a razão, mas ela não consegue dar conta de tudo, né? Não consegue explicar. Então, essa descoberta talvez seja um dos primeiros motivos porque a espiritualidade começa a ser um tema interessante. E justamente a espiritualidade, por ser aberta, né, por não ser restrita à religião, ela consegue, então, abarcar essa complexidade humana, consegue dar conta dessa busca profunda do ser que a gente não consegue, que a ciência não consegue explicar. Um segundo motivo é a própria crise civilizacional, ambiental e de sentido, né? Nós, o Ocidente, mas o mundo todo, vive uma grande crise civilizacional. Essa crise é um sistema, um jeito de viver que destrói o próprio ser humano, cria crises profundas nesse ser e destrói o próprio ambiente onde a gente vive. Então, é um jeito de viver que ele é autodestrutivo, né? Autofágico. Ele se come a si mesmo, né? Então, as pessoas têm se dado conta cada vez mais que esse sistema ou muda ou acaba com a gente, né? Então, muitos dos dilemas aí, vocês que são da área da saúde, da biologia, se sabe que muitas das nossas doenças físicas e emocionais têm a ver com a nossa maneira de viver, né? Então, a espiritualidade parece que vem muito para dar conta disso, né? De tentar consertar aquilo que esse jeito de vida não está dando conta. E um terceiro motivo é mudança na relação com a própria religião e as instituições. Se vocês pensar que há um século atrás, ou 2 séculos, talvez para ser mais coerente, a religião fazia parte do todo da vida. A religião era algo, não era uma escolha, né? Era algo que você fazia parte quase como você hoje segue a Constituição, você tinha que seguir o determinado credo do país, né? Tanto no mundo cotidiano, secular, quanto da vida privada, né? Tudo era controlado pela religião. Há 2 séculos, pela primeira vez, a humanidade se vê livre disso, né? O Lipovetsky, que é um filósofo francês, fala do crepúsculo da moral, né? É a primeira vez que a humanidade vive sem moral, sem a necessidade do controle moral religioso, né, que controla a vida. Então, nós vivemos uma grande mudança na relação com religião. E talvez justamente por isso que a espiritualidade está ganhando mais chance, né? Porque a religião não é mais a dona da espiritualidade. Ela foi a dona da espiritualidade por muito tempo. Agora a gente se dá conta, não, mas não é a religião. E, inclusive, o próprio campo religioso, as mais diferentes religiões, às vezes atrapalham mais na espiritualidade do que ajudam. São espiritualidades carregadas de moralismo, de conservadorismo, de tradicionalismo, de poder, né, de quem manda em quem. Então, essa espiritualidade, às vezes religiosa, acaba dificultando muito essa a vivência dessa dimensão espiritual no ser humano. E aí tem toda uma mudança acontecendo, e que eu acho muito interessante, e que talvez justifica por que agora a espiritualidade está livre da tutela da religião, né? Livre da igreja ou das matrizes religiosas. Então, eu suspeito que o interesse pela espiritualidade está muito nesse sentido. Obviamente que aqui existe muita trambicagem, né?
Existe o mercado, por exemplo, ele descobriu que o ser humano é espiritual, o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus e ele nos vende celular, roupa da moda, né? Eu ia dizer Victoria's Secret, mas a Victoria's Secret agora tá em crise, né? Mas a Victoria's Secret é interessante porque as modelos desfilavam como anjos, né? E para propagandear lingerie. Então, é muito interessante essa relação que o mercado faz. Então, o mercado descobre que o ser humano precisa de espiritualidade, o ser humano está em busca, a espiritualidade, o ser humano está em crise, e a espiritualidade pode preencher e começa a nos vender um montão de coisa, né? E a gente se ilude que comprando coisas a gente vai lidar com a espiritualidade. Provavelmente vão ter conta para pagar, né? Mas muito pouco de espiritualidade que de fato ajuda, né? O pensamento positivo, aí se a gente vê nas livrarias a quantidade de livros escritos, o poder da atração, né? Tinha todo um tempo aí atrás um livro que virou filme, poder da atração, né? Tem muita gente que vai atrás dessas coisas. Se tem alguém aí que vai, eu não sou contra. É só eu só quero ressaltar o quanto o mercado se aproveita dessa lacuna para tentar usar a espiritualidade como uma forma de algo para se vender, né? E as pessoas, infelizmente, acabam entrando muito na jogada de comprar como uma forma de exercitar a espiritualidade. Espiritualidade se exercita de uma maneira muito mais simples, como essa foto aí que a gente está vendo, né? É muito mais simples, não custa nada e tá em nós, né? Então a gente não precisa gastar para viver uma espiritualidade que nos ajude. É interessante que a definição de saúde, né, ela inclui espiritualidade, esse bem-estar físico, mental, espiritual e social. Então, isso é muito interessante, foi um avanço muito grande, essa reformulação da definição. Isso aqui ajudou muito a outras áreas se interessar mais pelo tema, principalmente educação e saúde, né, se interessam muito pelo tema. E aqui eu trago, então, justamente que eu sabia que vocês, a grande parte aqui é mais dessa área, são materiais que eu gosto muito, existe muita coisa, né? Então, aí está o livro do Kuhn, ele tem mais coisas escritas no Brasil, esse é o primeiro que chegou aqui, é muito interessante, ele aplicou lá na Universidade de Duke, no hospital da universidade, várias pesquisas sobre o papel da espiritualidade na cardiologia, nas doenças emocionais e tudo mais. O material que recém, aí um aluno que fez doutorado, ele trabalhou muito, ele usou espiritualidade e gestão, né? Também essa área é uma área que tem desenvolvido muito, né? Gestão e espiritualidade. E esse aluno, agora doutor já, ele pesquisou muito a inteligência espiritual e nos trouxe todo esse material, é toda uma pesquisa científica, juntando aí consciente intelectual, consciente emocional, consciente espiritual, né? O QS é o consciente espiritual. São estudos muito interessantes, né? Entra para mim, aí a questão do cérebro é muito interessante, né? Porque eles tentam localizar todo o funcionamento do cérebro e ver como é que o espiritual funciona, né? Na leitura da Zohar e do Marshall, o consciente espiritual, ele justamente conecta o intelectual e o emocional, então é bem interessante, eles tentam, aí para vocês que entendem do assunto, vocês vão ler o livro com muito mais facilidade do que eu li, né, porque usa toda essa terminologia da área, e é muito interessante. Aí tem muitos artigos, né, aqui do Brasil mesmo que eles estão quase todos em inglês, é, é, a Raquel Panzini, a Denise Bandeira, eu tenho lido muitas coisas dela, a Neuza Rocha também, são pessoas da psicologia, da psiquiatria, da medicina, que têm pesquisado muito espiritualidade como estratégia de enfrentamento. E são interessantíssimas pesquisas feitas. Então, estão levando a espiritualidade para o laboratório, realmente, ver em que medida a espiritualidade ajuda ou não.
E aqui eu acho que teria material muito interessante para as pesquisas sobre o cérebro, né? Em que medida a espiritualidade ajuda a protege o nosso cérebro. Então, por exemplo, esse artigo, Qualidade de Vida e Espiritualidade, é muito interessante. Eles usam muito o termo coping, né? Enfrentamento religioso e espiritual. Aqui eles fazem uma revisão bibliográfica de como o tema da espiritualidade tem sido tratado dentro da psiquiatria, principalmente. De novo, aqui, né, o enfrentamento religioso, sintomas depressivos, o que isso tem a ver com o síndrome de pânico, né? Mais um estudo. Religiosidade intrínseca, resiliência, qualidade de vida e o risco de suicídio em pacientes depressivos. Então, interessantíssimas as pesquisas. E eles estão realmente aqui usando muito pesquisas quantitativas para tentar medir, de fato, em que pessoas que têm uma prática de espiritualidade, em que medida elas respondem a determinadas terapias ou em determinadas situações de adoecimento, ou a própria, como é que elas vivem a vida, né? Como é que elas encaram a própria doença. Então, é muito interessante. Nós, na teologia, a gente tem desenvolvido várias pesquisas, mas as nossas pesquisas são sempre mais no âmbito qualitativo. A gente trabalha muito mais com a escuta, né, entender as histórias, as narrativas, como isso funciona, e tentamos, então, interpretar a partir de dados mais qualitativos, que também é interessante. Essas pesquisas que eu estou mostrando para vocês, todas lidam com dados mais quantitativos. Eu estou indo mais para o fim já. Aí é uma citação da Donna Zohar e do Ian Marshall. Vivenciar o espiritual significa estar em contato com um todo maior, mais profundo, mais rico, e põe uma nova perspectiva à nossa limitada situação presente. Então, se a gente for pensar o nosso cérebro agora, o nosso pensamento e as nossas emoções, né, são todas geradas nesse sistema que nós chamamos de cérebro. Como é que a espiritualidade pode ajudar, né? Ela é justamente se dar conta, né? Esse exercício de se dar conta, se entender e entender de que nós estamos dentro de... Existe algo mais profundo, né? Existe algo maior, existe um sentido maior para as coisas. Essa compreensão, por mais que ela possa soar como algo impreciso, né? Imprecisa, tá? O que adianta eu saber que tem um sentido maior se eu não consigo ver, não consigo pegar? Mas o ser humano, na sua angústia de responder, o simples fato de entender que tem algo maior, algo mais, tem uma razão mais profunda para tudo, isso já vai ajudar ele a viver, vai ajudar o cérebro, nos seus pensamentos, suas emoções, a conseguir dormir tranquilo, por exemplo. Ter uma noite aí com os olhos em movimento, lá como a Gislaine nos falou antes, né? Então, simplesmente isso, né? A gente conseguir acordar no meio de uma pandemia, tropeçando em cima de 100 mil mortos, né? No caso do Brasil, com todas as barbaridades que a gente tem visto aí no dia a dia, e de repente a espiritualidade nos dá essa saúde da gente entender existe uma razão maior, né? Existe algo mais, que seja as pessoas que estão comigo na pandemia, que seja fazer um webinar para ajudar as pessoas a cuidar do cérebro, né? Existe algo que a gente pode fazer. Isso é o que a espiritualidade vai oferecer para nos ajudar a nos cuidar e cuidar disso que somos. Implica o senso de que há alguma coisa além, algo mais, que confere sentido e valor à situação em que estamos agora. Então, que seja ver o Grenal daqui um pouco, o esporte está muito carregado de espiritualidade. Eu também torcendo para os vermelhos, viu, Emílio? Mas aí a espiritualidade vai ser bem melhor se os vermelhos saírem melhor. Mas exatamente isso, alguma coisa além, né? É algo mais na vida.
tem algo mais. A vida vale mais a pena por algo que é maior, né? Que dá razão para viver. Então, são coisas pequenas e coisas grandes. Pode ser o Grenal, pode ser Deus. Pode ser lutar por uma causa, pode ser defender a floresta amazônica ou as baleias. Não importa. Não importa o tamanho da nossa causa. Pode ser reciclar o lixo dentro de casa. Então, essas razões, de uma razão a mais, algo que dá sentido e significado, isso ajuda a gente a responder essa grande pergunta que somos, né? Isso dá sentido para a vida. E isso nos torna mais saudáveis, mais equilibrados, nos permite dormir tranquilo, nos permite sonhar, nos permite nos relacionar com as pessoas de um jeito que é melhor, repartir amor, ganhar amor, né? Então, são coisas que nos dão paz e serenidade para viver. O Murad, que é um teólogo lá da PUC de Minas, ele resume de uma forma muito simples, né? Ele diz, ele não é simples, o livro dele é bastante complexo, mas ele, num determinado momento, ele diz, olha, existem 3 jeitos da gente trabalhar a espiritualidade. Nutrir a interioridade, então, dá tempo para si, olhar para dentro de si, por mais assustador que isso seja. Nós temos medo de olhar para nós, né? Se dar conta de quem somos, o que somos, o que está lá dentro desse ser que somos cada um de nós. Às vezes a gente vem para a vida muito carregado daquilo que os outros querem, né? A família, a escola, a sociedade, o professor orientador, né? Então a gente vai assumindo um monte de papéis, né? E vai chegar um momento que a gente tem que olhar para dentro, né? Entender quem somos nós, né? Essa consciência. Os terapeutas da espiritualidade trabalham muito essa ideia de uma consciência livre, né? O Nietzsche também trabalhou isso, né? Uma consciência livre de eu me dar conta de quem de fato eu sou e me entender como tal e me assumir como tal, apesar de tudo e todos, né? Então, nutrir a interioridade, encontrar espaço para isso. Como eu falei antes, o silenciar é um exercício extremamente interessante, né? Se a gente conseguisse, uma vez no dia, a gente tirar 10 minutos para ficar quieto, em silêncio, num lugar, olhos fechados, sem televisão, sem rádio, sem internet, sem ninguém por perto, simplesmente silenciar, tentar olhar os nossos pensamentos de fora, né? Isso é extremamente saudável. Respirar, né? Algo profundamente interessante. A Gislaine falou antes da meditação, antes de dormir, né? Simplesmente tirar um tempo para respirar profundamente. Ou para quem tem uma crença, fazer oração, ou cantar, ou ouvir música, ou andar na natureza, né? A natureza ajuda muito, não é por menos que a gente está aí com os nossos bichinhos de estimação e eles fazem um bem tremendo para a vida. Eles são parte da natureza, então isso tudo ajuda a nutrir a interioridade. Investir na qualidade de vida, no sentido de vida, então é extremamente importante, né? Viver com qualidade também em tempo de pandemia. O que é qualidade agora, né? Qualidade é a gente poder tá vivo, tá saudável, ter as pessoas que a gente ama se cuidando, protegidas, tentar torcer para que essa situação passe, né? E que menos pessoas sejam atingidas. Então, tudo isso é qualidade. Então, qualidade de vida não é só a minha qualidade, mas aquela qualidade que envolve o mundo que eu estou. Eu gosto muito da ideia sentido de vida, né? Para mim, espiritualidade é a busca de sentido. Sentido tem muito essa ideia de um rumo, né? O sentido da gente estar andando na rua, você anda num determinado sentido. Então é isso, né? Você ter um rumo na vida, saber por que eu vivo. Se eu não sei, eu tenho que exercitar e tentar saber, né? Eu tenho que tentar responder essa pergunta. Não posso deixar que outros respondam. E não posso viver sem essa resposta. Eu tenho que tentar achar um jeito de responder. A espiritualidade, ela ajuda a gente tentar encontrar esse sentido. Essa frase aqui do Viktor Frankl, que foi um psicólogo da logoterapia, né, a psicologia do sentido,
Quem tem por que viver suporta qualquer como. Quem tem por que viver suporta qualquer como. Então, esse é bem essa ideia do sentido, né? O sentido e a qualidade de vida aqui não necessariamente é tudo bom, né? Não é aquele pacote do mercado, ter casa, carro, casa na praia, e o mercado tenta logo dizer o que é qualidade. Qualidade de vida, às vezes, pode ser a pessoa está, às vezes, numa situação muito precária na sua vida, não tem todos esses bens que o mercado apregoa como sinônimo de qualidade, e a pessoa vive com qualidade, né? Tem aquela história muito bonita do cara que era pescador, pescava e passava o resto do dia dormindo na rede e comia o peixe o melhor que tinha, né? Porque ele mesmo pescava e descansava o tempo todo. E aí vem um empresário lá dizer para ele que ele tem que criar uma empresa de pesca. Aí ele vai pescar muito mais, vai ganhar muito mais de dinheiro, vai ser muito mais feliz e vai poder desfrutar. O pescador olha para o empresário e diz: tá, mas eu já tenho tudo isso. Eu tenho peixe suficiente, o mais saudável de tudo, eu durmo na minha rede aqui horas, enquanto eu não estou pescando. Eu tenho a vida mais feliz com a minha família, que a gente tem tudo que precisa para viver, por que a gente precisa outra coisa? Então, isso é qualidade. Qualidade é a gente descobrir o que é qualidade para a gente, o que me faz bem. Geralmente a gente não faz isso, a gente compra a qualidade que os outros nos dão. E o que eu gosto muito é aprender das crises. Espiritualidade é aprender com as crises. As crises são sempre oportunidades. A gente não precisa buscar crise. Os monges buscavam a crise, né? Eles abriam mão de um monte de coisa, de a comida, sexo, a vida confortável, né? Porque eles queriam provocar a crise para aprofundar a espiritualidade. Eu acho que nós não precisamos criar a crise. A vida já é crise, né? A crise está aí. Então, aproveitar a crise, aprender com as crises. As crises sempre nos confrontam com a nossa interioridade, com o profundo do nosso ser. Eu estou terminando já, viu, Emílio? Eu estou passando do tempo. O Leonardo Boff, que é um grande teólogo e místico aí brasileiro, eu gosto muito das coisas que ele escreve. Ele define o ser humano como um nó de relações. E um nó de relações. Nós nos constituímos a partir desses nós, né? Nos vamos inosando, na verdade, dessas dimensões que fazem parte de nós. Nós nunca somos um ser isolado, né? E aí ele coloca o ser humano se relaciona com o outro, com a outra, não existimos, somos seres sociais, né? Não existimos sem as outras pessoas. O ser humano é natureza, né? Por isso nos relacionamos, como eu falei antes, com os nossos animais, o que faz com as plantas aí que o Emílio falava. Isso faz um bem tremendo, né? O contato com a natureza, porque nós somos natureza. Nós nos relacionamos com a comunidade, com a sociedade, então toda essa dimensão mais política, né? Vivemos em cidades, vivemos em regiões, somos parte desses lugares, pertencemos a lugares. Nos relacionamos com Deus ou com o transcendente, que é esse ser que é maior do que tudo, né? Que está antes e está depois de todas as coisas. E nos relacionamos conosco mesmo, né? Então ele diz: o ser humano é tudo isso. Ele é esse enosamento de relações, e ele não, se um desses nós está fora, geralmente o ser humano está desequilibrado, na opinião do Leonardo Boff. Se a gente, o ser humano é muito relacionado só consigo mesmo, ele diz, é um ser humano narcisista e em si mesmado, e vai adoecer, porque só consegue olhar para o próprio umbigo, né? Não consegue sair de si. O ser humano muito ocupado com o outro é um altruísta que se esquece de si mesmo, né? O ecologista fanático também não ajuda, né? E o religioso fanático, da mesma forma, o político fanático, nada ajuda. Ele diz que o ser humano deve equilibrar todas essas coisas. Não adianta eu estar super bem relacionado com Deus e estar super mal relacionado com minha família, com as pessoas que estão comigo o tempo todo, com meus colegas de trabalho.
Não adianta eu estar super bem relacionado com os meus cachorros e gatos e eu tenho um problema terrível com o meu corpo, com a minha vida. Então, é um desafio muito grande que está aqui. Então, a espiritualidade, na complexidade que ela pretende ser, ela também não é um exercício muito simples, muito fácil, mas ela nos confronta com questões complexas, né? Que é para a vida toda, né? Tentar dar conta dessas coisas, desse equilíbrio aqui é algo para a vida inteira. E aí termino com o nosso cérebro meditando, posição de lótus, né? Muito interessante, os orientais usam, eles viram nessa flor de lótus exatamente a posição de abertura do ser humano para a relação maior com a vida, com a existência, com a natureza, com a realidade plena, né? Então é muito legal. É isso que a gente deve buscar, né? Tentar, dentro da tradição que nós temos, ou dentro de exercícios muito simples que a gente pode fazer, tirar tempo todos os dias, de preferência, para exercitar alguma coisa, cuidar da nossa interioridade, descobrir qual é a nossa qualidade de vida e qual o sentido para a nossa vida, e aprender com cada crise, né? O que a pandemia está me ensinando? O que está me mostrando? Quem eu vou ser depois dessa pandemia, né? Como um ser? Qual as respostas que eu vou ter respondido? Agradeço muito aí pela atenção, espero que vocês tenham me entendido